Bom dia, irmãos. Eu saúdo a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A você que está aqui congregado aqui no templo, a você que está em casa, onde quer que você esteja nos acompanhando, eu saúdo a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, anunciando que breve Ele voltará. Melhor, Jesus está voltando. A qualquer hora, a qualquer instante, o Senhor Jesus virá buscar a igreja fiel. E a palavra de ordem é: prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Hoje nós comemoramos 504 anos da Reforma Protestante do século XVI. A Reforma Protestante, à luz do dia de Pentecostes, é uma ação do Espírito Santo. E como bem disseram os reformadores e pós-reformadores, a igreja reformada sempre está se reformando, porque é uma ação, é uma obra do Espírito Santo. Permitiu o Espírito de Deus, o maestro da igreja, o Consolador, o único vigário de Cristo aqui na terra, o Espírito Santo, que durante mais de 1000 anos a igreja estivesse totalmente debaixo de dura perseguição. Mas no dia 31 de outubro de 1517, na noite do dia 31 de outubro para o dia 1º de novembro, o reverendo Martinho Lutero, monge, doutor da Igreja Católica Apostólica Romana, que não queria absolutamente romper com a igreja, mas queria que a igreja voltasse ao primeiro amor. Ele afixou as 95 teses famosas na porta da Catedral do Castelo de Wittenberg, em Wittenberg, na Alemanha. Eu estou aqui com a Bíblia comentada por Martinho Lutero. É uma honra. Essa tem sido reeditada. E eu quero sugerir para os irmãos este fantástico livro do mestre Franklin Ferreira. Franklin Ferreira, o Pilares da Fé, da editora Vida Nova. Tremendo. E também, agradecer, cadê Ana Joaquina Carvalho? Ana Joaquina Carvalho, que me presenteou com este best-seller, e é um dos meus livros de cabeceira, O Legado de Lutero. Ela me presenteou justamente nos 500 anos, em 2017, é irmã de Aricelma, né? Irmã de Aricelma. Nos 500 anos, ela me presenteou com esse best-seller. E fica a sugestão para os irmãos de excelentes leituras. Excelentes leituras. Mas eu quero compartilhar exatamente sobre o tema que já foi dito aqui: o justo viverá por fé. Vamos abrir mais uma vez, não vamos ler todo o texto, mas apenas o versículo 17. Nós já lemos Romanos capítulo 1. E vamos ler agora o versículo 17, apenas o versículo 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, e a expressão aqui fé em fé é uma fé progressiva, é uma fé que desde o início ela vai crescendo. Paulo usa a mesma lógica quando ele fala que nós vamos crescendo de glória em glória diante de Deus. O mesmo argumento, a mesma técnica gramatical. Nós vamos crescendo de fé em fé. A fé que outra vez nos foi dada, essa fé vai sendo gerada, essa fé vai sendo multiplicada, essa fé vai crescendo em nós. Como está escrito, o justo viverá por fé. Na época da Idade Média, que é reconhecida universalmente como a idade das trevas, a idade das bruxas, a idade do ostracismo, a idade da terrível brutalidade, e quando nós vemos as dificuldades dos dias atuais, nós não devemos tomar como surpresa. Os reformadores, eles chegaram a pensar que não passariam os seus dias, pois Jesus Cristo voltaria, porque o cálice da ira de Deus, segundo o olhar de nossos irmãos naquela época, já havia extrapolado, já havia se esgotado. Tão grande era a degenerescência moral e espiritual do povo. Política, social, econômica. Na verdade, o mundo, e principalmente, claro, era a Europa, né? O novo mundo, chamado novo mundo, estava sendo descoberto.
1492, quando Colombo chegou à América, então a Europa estava em frangalhos, em todos os sentidos. Para os irmãos terem uma ideia, era proibido a leitura da Bíblia, mesmo nos conventos. Eu ainda alcancei e assisti missas sendo celebradas em latim, porque era proibido a leitura da Bíblia. Mesmo no mosteiro onde exercia a sua vida acadêmica, Martinho Lutero, a Bíblia era trancada num lugar que era popularmente chamado, jocosamente chamado, de o inferninho, porque não havia acesso, ela era trancada a 7 chaves. Havia muitos teólogos da igreja, pasmem, que diziam ser uma loucura, uma apostasia, uma blasfêmia, conhecer os originais, o hebraico e o grego, exatamente para não ter o correto acesso às escrituras sagradas. Foi só a misericórdia de Deus que preservou o texto sagrado, somente a misericórdia de Deus. Mas Lutero, embora um doutor da igreja, um doutor em teologia, certo dia, ele foi ler a Bíblia, ele conseguiu. E ele abriu justamente em Romanos capítulo 1. E quando ele se deparou com o versículo 17, o justo viverá por fé, que é um texto que Paulo cita de Abacuque, capítulo 2, versículo 4. E Abacuque viveu uma época semelhante à época de Martinho Lutero, semelhante à nossa época, uma época de degradação, de depravação moral, uma época de apostasia. Israel já tinha sido levado para a dispersão pelos assírios 150 anos antes. E agora, na época de Abacuque, o reino de Judá, as 2 tribos que restavam, Judá e Benjamim, estão sendo destinadas para o cativeiro babilônico por mandato, por ordem de Deus. E Abacuque lamenta isto, mas ele, ao mesmo tempo, movido pelo Espírito Santo, chama a atenção do povo, chama a nossa atenção, como chamou a atenção de Lutero, como, através de Lutero, a reforma surgiu, dizendo: o justo viverá por fé. Não é por indulgências, não é por penitências, não é por religiosidade, não é por tradição, não é por costume, não é pelo batismo, não é pela profissão de fé, não é por ter a Bíblia, não é por dizer ser de Jesus, mas é pela fé. O justo viverá por fé. E é sobre isso que eu quero discorrer nesses 10 minutos que me restam. A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Nós sabemos disso. Nosso Senhor Jesus Cristo diz que um dos sinais claros e evidentes da proximidade da sua iminente volta é que haverá escassez de fé na terra. Jesus diz de forma categórica: quando vier o Filho do Homem, ou seja, quando do meu retorno, achará porventura fé na terra? Jesus está se referindo explicitamente, abertamente à igreja. Ele está chamando a atenção da igreja para que a igreja não perca a fé. Ele está chamando a atenção da igreja para que a igreja não apostate, para que a igreja não se acostume ao presente século, para que o século presente não possa absolutamente intervir na vida da igreja. Para que a igreja entenda que não deve nenhuma satisfação ao mundo, para que a igreja entenda que a sua marcha é pela fé, desde o início do culto, aliás, deve ser sempre assim na nossa vida. Eu estou pensando em que a qualquer hora, a qualquer momento, o Senhor nos chamará para comparecer perante Ele. E o que importa nesta vida é nós termos as vestes alvejadas pelo sangue de Jesus. Ou seja, é viver pela fé em santidade. Nós temos um compromisso, a igreja está no mundo, a igreja é o reino de Deus. Para nós, como igreja, comprometidos com a igreja, comprometidos com o Senhor, vivendo pela fé, testemunharmos de que nós não somos deste mundo, de que nós somos cidadãos do reino celestial.
Essa foi o start da reforma. Foi isso que despertou, justamente quando os reformadores perceberam que aquela instituição que usava o nome de Igreja de Jesus estava vendendo salvação, vendendo indulgências, enganando o povo. E o povo achava que simplesmente pelo fato de adquirir um título de indulgência, tinha a sua salvação garantida. Isso é um perigo. Há muita gente que acha que porque fala em amor e deseja amor, e aliás, é algo que tem crescido muito. Muita gente falando em amor e gosta de falar em amor, apesar de toda a violência, apesar de toda iniquidade, apesar de toda maldade, de toda apostasia. Essas mesmas pessoas, elas estão falando em amor. E gostam de falar em Jesus e sobre Jesus, mas não significa que estão em comunhão com Jesus, que são fiéis. O cristianismo era muito forte na época da reforma. A força da igreja, chamada de cristã, era muito forte, dominava o mundo. No entanto, Jesus não estava naquilo. Se fez necessário haver uma reforma, mas o apóstolo Paulo nos dá esta mensagem que se tornou o ponto de largada da reforma. Ele está falando sobre fé. A fé deve-se corretamente entender, é o reconhecimento de que os pecadores não têm nada em si mesmos, pelo que possam de alguma forma agradar a Deus. Calvino expressou muito bem o conceito de fé. Calvino disse, abre aspas, o firme e seguro conhecimento da divina benevolência para conosco, fundado sobre a veracidade da promessa graciosa feita em Cristo Jesus, que não apenas nos é revelada à nossa mente, mas também gravada em nosso coração mediante a ação do Espírito Santo. O que Calvino está dizendo aqui nas Institutas, no livro 3º, no capítulo 2, no ponto 7, é que a fé, ela é infundida por Deus, ela é inculcada por Deus, ela é injetada por Deus no coração do eleito de Deus. E quem é eleito, com certeza vai dizer, aleluia, amém, o Senhor me deu o dom da fé, e pela fé eu vou viver. E eu não vou negociar a minha fé. É essa fé que me faz dizer, eu não sou do mundo, eu estou aqui passando rapidamente, a minha pátria está nos céus. Eu tenho pensado, irmãos, que quando os mártires vão para o sacrifício, quando os mártires vão enfrentar a morte, eu não tenho dúvida, eu creio que o Espírito Santo os toma, os enche de graça e faz com que eles vão para a morte louvando ao Senhor. Eles vão para a morte vendo já a glória celestial, como aconteceu com Estevão. Estevão estava sendo apedrejado e no último instante, antes de dar o último suspiro, o Espírito Santo lhe deu força, que ele abriu os olhos e disse, eu vejo Jesus à direita do Pai, ele está de braços abertos a me receber. E ele ainda fez uma oração, Senhor, perdoa esses, porque eles não sabem o que fazem. Imitou Jesus na oração. Nós temos que estar preparados pela fé por isso, sem ceder ao mundo. O grande problema é o secularismo, o grande problema é essa história de o politicamente correto, que começou lá no Éden, através da serpente, infundindo a tentação sobre Eva e Adão. E ali já era o politicamente correto. Olha, o Senhor disse assim, mas na verdade não é daquele jeito. A gente não pode ser grosseiro com as coisas, a gente tem que aproveitar de tudo, a gente tem que usufruir de tudo, a gente tem que satisfazer aquilo que agrada aos nossos olhos, aquilo que agrada ao nosso paladar, a gente tem que viver de uma forma politicamente correta. Não! O cristão é radicalmente contra aquilo que se insurge contra Deus. Aquilo que é iniquidade, aquilo que é falso, aquilo que é traição. O cristão é de sim, sim e não, não. Não há meio termo para o cristão. Na verdade, diante do eterno, ou se é quente ou se é frio, e quem é morno, ele já vomitou da sua boca. O apóstolo Paulo, que é o escritor de pelo menos 13 livros do Novo Testamento, 13 sim, porque possivelmente, como muitos comentaristas pensam, talvez tenha sido ele o autor da epístola, o escritor, o autor é Deus, o escritor da epístola aos Hebreus.
Paulo escreve então Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito, Filemão e possivelmente escreveu Hebreus. Então ele escreve esta carta aos Romanos quando estava em Corinto, no retorno de sua terceira viagem missionária. Retornando a Jerusalém, ele encontra-se com Febe, que era uma auxiliadora idônea na igreja, e ele escreve essa carta e manda pelas mãos de Febe para os crentes lá em Roma. Havia também um sinal na escrita dessa epístola, que era preparar a igreja para que o recebesse quando ele fizesse a viagem que ele projetara para a Espanha. Havia no projeto de Paulo a ideia de ir à Espanha passando por Roma. E ele escreve esta carta justamente para preparar a igreja doutrinariamente para recebê-lo e assim então abrir as portas para todo o continente europeu. De Roma, da Itália, expandir-se por toda a Europa, começando pela Espanha. Paulo não chegou a fazer essa viagem à Espanha, ele foi morto em Roma. Mas ele escreveu essa carta mais ou menos no ano 58. E a ideia era essa, preparar a igreja doutrinariamente. Não é em vão que Romanos é o maior livro doutrinário da Bíblia. Como disse o reverendo Guilherme Orr, Romanos é o coração e a alma da revelação de Deus ao povo eleito. Todo o conjunto da verdade e da redenção chamado nas escrituras de o Evangelho está aqui. E a tese de Paulo no primeiro capítulo aos Romanos é provar, e ele prova, que o Evangelho é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Evangelho. Como bem lembrou o presbítero Francisco, ele já começa dizendo, Jesus Cristo é o Senhor. Para um povo que era obrigado, sob pena de, desobedecendo, pagar com a morte, dizer que César era o Senhor. Quem não dissesse César o Senhor, alguma coisa semelhante aí em alguns lugares, entrar ou não entrar de máscara, ter ou não ter o passaporte da vacina, já naquela época havia. Então quem se encontrasse com outro e não cumprimentasse dizendo César era o Senhor, era passivo de morte. Mas agora os cristãos, quando se encontram uns com os outros, ou com quem quer que seja, eles levantam a mão e ao invés de dizer Ave César, salve César, eles levantam a mão e dizem Kyrios estin, Jesus Christos. Jesus Cristo é o Senhor. E por isso muitos morreram. Mas não se preocupem, eles enfrentaram a morte cantando salmos. Eles enfrentaram a morte com alegria. Eles enfrentaram a morte como nós vamos enfrentar, movidos pelo Espírito Santo, consolados, confortados, dirigidos pelo Espírito Santo. E nós devemos estar preparados para isto. A perseguição atroz vem como um tsunami contra a igreja, sempre foi assim. O apóstolo Paulo escreveu essa epístola aos Romanos para deixar bem claro que o único meio de salvação para o pecador é ser justificado pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Não basta dizer eu sou crente, eu sou membro da igreja, eu fui batizado, eu fiz profissão de fé. Não basta dizer isso, eu amo, eu mando salmos, eu mando versículos da Bíblia. Não basta, é preciso ter a consciência tranquila de que vive pela fé. E viver pela fé significa dizer não à iniquidade. Viver pela fé significa dizer não ao presente século. Isso é tão forte que o apóstolo Paulo diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a glória de Deus. É possível ser cristão incrédulo, claro. Jesus deixou isso bem claro quando ele falou que no meio da igreja tem trigo e também tem joio. Jesus deixou isso bem claro quando dentre os apóstolos havia um chamado Tomé, incrédulo, até então não crente, incrédulo, era apóstolo. Foi discipulado, foi doutrinado por Jesus, mas permanecia incrédulo. Então há incrédulos dentro da igreja. E é por isso que o Senhor Jesus diz, quando vier o Filho do Homem, quando eu retornar, porventura acharei fé na igreja?
que está aqui na terra. Eu tenho que terminar. Que Deus nos ajude e tenha misericórdia de nós. E nos lembremos de viver pela fé. Foi essa exortação do Espírito Santo que a igreja tem que viver pela fé, que fez com que a igreja se libertasse do jugo católico apostólico romano. A reforma não foi um ato estático, a reforma é um ato dinâmico. A reforma não aconteceu e ficou no museu. A reforma vive em cada um de nós. Senhor Deus e Pai, louvado seja o teu nome. Te louvamos, ó Deus, pela igreja, te louvamos pelo teu chamado. Não fomos nós que escolhemos a ti, foi o Senhor quem nos escolheu. E o Senhor nos chamou a viver não conforme a lógica, não conforme o mundo, não conforme a moral mundana, não conforme a vontade humana, nem conforme a nossa vontade. O Senhor nos chamou a viver pela fé. A pela fé resistir no dia mau. A pela fé declarar que antes seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. A fé que nos exorta a resistir e combater toda a iniquidade. A fé que nos permite viver olhando para o céu e na expectativa do céu. A fé que nos permite viver como testemunhas de Cristo, mártires de Cristo neste mundo. Senhor, dá-nos a tua bênção, abençoa a igreja que vai se reunir agora em suas classes de estudo bíblico, abençoa os professores, abençoa, Deus, desde a criança mais nova ao irmão de idade mais avançada. Abençoa a igreja, em nome de Jesus. Amém. Vamos para as nossas classes.